Então, Mauro, vou para o próximo capítulo, continuando as perguntas sobre o livro Sementes Lúdicas. E agora eu vou fazer perguntas sobre o professor Rio, o capítulo Professor Rio. Nesse capítulo, você fala das experiências e práticas que você se colocou na natureza e no Rio de Mauá. O interesse em se colocar nessas experiências surgiu espontaneamente? Surgiu, era uma coisa que eu já fazia enquanto criança, me parecia natural, né? Eu sentia uma afinidade, né, com essas forças da natureza e me interessei já desde criança, se eu posso dizer com muita honestidade. Eu já tinha, enquanto criança, uma certa consciência de que um determinado lugar na natureza era propício para determinadas coisas. Eu sentia a diferença dos lugares, né? Isso é óbvio, né? Os lugares são diferentes e causam implicações diferentes. Mas eu, enquanto criança, eu tinha uma consciência para isso. Então, eu ia mais interessado, mais atento, né? E mais aberto a essas influências. O Rio se mostrou uma influência muito poderosa. E já quando eu fui tendo uma maior dose de liberdade da minha ação, eu fui de fato me embreando num determinado rio, que faz parte de uma área um pouquinho mais isolada daquela região, e me colocando em experiências com ele. Mas e aí depois eu fui descobrir depois que muito do que eu fazia intuitivamente eram práticas de xamanismo, né? E isso para mim foi bom, de fato, eu estava atento a uma espécie de sabedoria que nos constitui inconscientemente, eu estava atendendo aos chamados dessa sabedoria e me produzindo, me propondo as experiências. Experiências que, se você for pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu não tinha uma explicação do porquê. Eu simplesmente atendi a uma intuição, né? Eu fui saber os porquês depois. Aí sim, é um dado de conhecimento, consciência diferente de conhecimento. Não, eu sinto eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Eu nem sei porquê, mas eu sinto que é. Então, eu atendia muito a isso que eu sentia sem nem saber o porquê. Isso se mostrou muito valioso no sentido de evidenciar alguma forma de sabedoria inconsciente que estava me conduzindo. E depois, quando eu tive acesso à prática espiritual de xamanismo, eu pude perceber que eram coisas muito antigas de tradições, de processos iniciáticos, né? Que uma pessoa faz para se aprofundar na natureza. Então, eu confiei na minha intuição, né? De uma certa forma, ela me salvaguardou, ela me serviu bastante enquanto criança, e ela se valeu muito das experiências da natureza para se apresentar a mim. Então, algo se apresentou a mim por intermédio da natureza, como eu percebo, né? De uma certa forma, eu não encontrava o respaldo no convívio também com os outros ou no processo da urbanidade. Então, tinha algo em mim que na natureza encontrava o respaldo, e me nutria, e me produzia, né? E edificava a minha consciência, né? Então, me interessei, sim, me coloquei em muitas situações, principalmente com o Rio, né? Que se mostrou um grande amigo, eu tenho como um amigo, né? Eu acredito que é parte da espiritualidade que eu pratico, você meio que você entra em pé de igualdade. Então não tem, eu sou o rio, eu sou humano e o rio é aquela água que não. O rio é um ente vivo tão quanto merecedor da vida e da existência quanto eu, né? Depois você percebe que ele é muito maior do que você, né? É arrogante se colocar como igual, mas é algo mesmo, né? A proporção de um rio e a vida que prospera nele é algo inconcebível para uma consciência de hoje. No dia eu tenho essa noção. Mas, no mínimo, você chega não na arrogância e superioridade, né, que é comum à cultura de consciência ocidental, enquanto recurso natural. Não, é um ente vivo. Você concede a consciência do humano para a natureza, né, e ele te retribui com a consciência de rio. E é assim que se dá a relação no xamanismo e no Polympath. E isso, de fato, produz experiências, né, de aprofundamento na psique, porque a psique é uma força da natureza, então não é um enredo intelectual. Né? Você é implicado por intensidade, eu produzia movimentos espontâneos. Foi como, em grande parte, também se articulou para mim esses movimentos que a gente chama de aletheia hoje em dia. Né? Então, eu percebi que o meu corpo ele não estava totalmente submetido à minha vontade, que ele era capaz de articular movimentos que eu não engendrava pela minha vontade. Isso, no fundo, é uma coisa muito grande. Né? Não é uma coisa banal, porque a maior parte das pessoas vive a ilusão de que o corpo só se mobiliza por minha vontade. Não é verdade. Então, todo um campo muito grande ou toda a grandiosidade do corpo se abre quando você perde essa ilusão de domínio da vontade. Tá? Então, a natureza acabou sendo, né, uma articulação muito importante para a minha consciência da grandiosidade participativa do meu corpo humano. Né? E o Rio foi um grande professor, né, no sentido de abrir essas experiências para mim. De fato, eu tive como um professor, foi um dos meus primeiros professores foi o Rio. Isso eu posso falar com toda honestidade.
Você relata que percebeu praticando no Rio que a comunicação se dava pela sensibilidade, né? Você até fala que você começou botando água e falando na água, e depois você percebeu que a comunicação se dava pela sensibilidade. O quanto é necessário ter a sensibilidade acordada para a relação com a natureza? É fundamental. O diálogo com a natureza é um diálogo sensível e afetivo, né? Não é um diálogo verbal, é sinestésico, ele é sensível, né? Então, de fato, porque é o corpo, né? O corpo é um agente da natureza, né? E o eu precisa estar silenciado nesse corpo para dialogar com a natureza. E a linguagem da natureza, ela é sensível, ela é afetiva. Então, há uma compreensão. A gente chama de grande conversa na minha tradição xamânica. Você começa a participar da grande conversa de todos os entes vivos, né? O que para nós seria um nome para o inconsciente, né? Dentro da tradição xamânica, né? E ela não é uma articulação verbal, ela não tem as intencionalidades de construção de um discurso, né? É uma espécie de atenção sem intenção, né? O que é uma coisa difícil para nós, né? Nós somos muito corrompidos por uma... A gente sempre tem uma intenção, o tempo todo tem uma intenção, né? E o desafio da espiritualidade é conseguir uma atenção sem intenção, é um estar ali, sendo ali, né? Ali com os agentes daquele lugar, né? Ou seja, numa espécie de admiração da vida acontecendo em sua plenitude. Então, estou falando das intencionalidades, mas naquele momento, de fato, você abdica disso em benefício de uma mera atenção, né? E isso é algo muito estranho na consciência. Você precisa abdicar até mesmo do que você quer para conseguir algo da natureza, né? Por isso, não é uma incorporação de recursos naturais, não pode ser uma exaltação de eu ou poder pessoal. Você precisa se despir de tudo que seria uma articulação do eu para uma narrativa de uma individualidade, né? O que seria a nudez, estar ali com a natureza em pé de igualdade, enquanto um ente natural, né? Para nós é muito difícil, a gente perdeu essa dimensão de que nós somos entes naturais. Nós somos entes civilizados, sociais, mérito do nosso eu e do que ele engendra, né? No processo de socialização, mas abaixo disso existe uma natureza. E aí o nosso corpo não perde essa dimensão. Então o desafio é o eu se silenciar de toda a verborragia, diarreia verbal, Acho que é verborragia. isso, né? Que nos consome o tempo todo, né? Nos entretém o tempo todo, enquanto representações da realidade, né? Para uma espécie de realidade sem representações. É quase absurdo falar isso, né? Mas de não se entreter com a realidade nas representações que o nosso eu produz dela, né? E aí o que você vai ter é uma intensidade afetiva fluindo, porque existe um diálogo com o lugar. Nosso corpo está trocando intensamente com o lugar e nosso eu vai trocar só com o que é gostoso, prazeroso e que exalta a beleza do rosto. Tá? Então são realidades muito diferentes, no final das contas, né? Então, dali foi que eu de fato tive muito a experiência que a cara Peleté é do silenciar. A gente ganha muito com o silêncio, sabe? E é um grande desafio hoje em dia. As terapias estão carecendo de silêncio, elas se tornaram muito autobiográficas e muito repletas de um blá 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 vazio. A gente hoje em dia é muito vítima do discurso. Isso não é um problema do discurso, é o uso que a gente dá. A narrativa, a capacidade narrativa do ser humano é maravilhosa. Você produz maravilhas, mas ela precisa estar penetrante, ela precisa ser pertinente, ela precisa ser reveladora do afeto. Senão são discursos vazios, são ocupações do eu consigo mesmo. E, de fato, eu percebi que o eu fica muito ocupado consigo mesmo, fica em si mesmado, né? E ele acaba não ficando dedicado à vida, né? O eu precisa estar atento à grandiosidade da vida, não à sua própria grandiosidade. Eu sinto que isso a gente perdeu no nosso tempo. Então, o silenciar na natureza me apresentou novamente essa intensidade de fluidez da vida que acontece no corpo a todo momento, porque ele está chafurdando, ele está trocando loucamente com o entorno, de uma maneira que me é inconsciente. Eu queria te pedir para você falar um pouquinho como essas práticas afetaram a sua intuição, prontidão e espontaneidade. Eu percebo que essas práticas elas foram as grandes articuladoras da prontidão, da espontaneidade e da intuição enquanto recurso para a minha consciência, né? De uma certa forma, elas alimentaram essas capacidades. Quer falar algo? Não. Ou seja, é, eu sinto que elas alimentaram isso, né? Eu percebo prontidão e espontaneidade enquanto ganhos, tá? De disponibilidade, são articuladores de disponibilidade. Porque se você está relaxado em quem você é, né?
você tem como atender, né, a demandas que sejam das relações do entorno, né, porque aquilo é um recurso viável. Não precisa falar, não, espera que eu tenho que ir lá pegar, ou espera que eu tenho que ir lá ler para falar. Não, está aqui, está disponível. Então, são parceiros da disponibilidade. É como eu percebo. E são ganhos de pertencer e participar do próprio corpo, de pertencer e participar das próprias emoções. E isso que essas práticas produziram em mim, na verdade. E a intuição é algo que eu me dedico desde criança e se mostrou depois nos meus estudos enquanto um recurso fundamental, não só para as filosofias, mas para as espiritualidades. Porque, de uma certa forma, é um sentir algo que você não consegue explicar. E é um mobilizador legítimo para a experiência. Por que não é um mobilizador legítimo? Por que eu tenho que saber explicar para me disponibilizar? Isso é um pressuposto da consciência ocidental, é um pressuposto do conhecimento. A consciência não se dá assim, a consciência se dá com alguma coisa que te convoca e você não sabe bem o que é. A maior parte da consciência se produz. Isso é um lugar bom, é um lugar de origem, um lugar a ser criado, a ser constituído. Não, você não está sendo parte do constituído, você é parte desse lugar original, da matéria-prima. A intuição dá acesso à matéria-prima para a produção de si mesmo. E se eu não me permito essas experiências naquilo que eu não consigo articular discursivamente ou produzir explicações, eu fico muito raso. Né? Muito pouco penetrante, né? No potencial inconsciente que me busca, né? Que visa me atravessar e participar da minha produção. Então, a intuição ela é algo muito fundamental para uma pessoa que tem interesse na sua própria profundidade e não está tão preso em certezas e se assegurando de uma forma muito restrita para se disponibilizar, sabe? E tem muito a ver, sim, com admitir que você pode morrer a qualquer momento, e pode. Você pode ser cuidadoso, saudável, e pode morrer a qualquer momento, porque isso foge do seu poder. Então, a intuição ela cresce quando você percebe os limites do poder pessoal, na minha visão. E quando você se coloca em experiências que não são determinadas de poder pessoal, não são para exaltação de poder pessoal. Você quer engrandecer a sua intuição, se coloca em experiências que não são sobre exaltação de poder pessoal. Você vai começar a encontrar esse senso de participação que te arrebata por um estranhamento, né? Ou seja, uma espécie de um anônimo que mora dentro de você, mas você sente, você não tem o rosto dele, você não sabe bem o que ele quer, mas mano, ele te mexe de alguma maneira, né? Você também fala nesse capítulo que se colocou em experiências que dialogavam com as tensões dos sonhos. Qual é a importância de se interessar pelos sonhos para o exercício da consciência? Os sonhos são um material riquíssimo, né? Nossa, você vê, né? Imagens, narrativas, organização afetiva sendo produzida enquanto o eu está recolhido, né? Quando a gente não está na vigília, quando a gente não está na atividade do mundo. Olha a quantidade de vida e organização afetiva que acontece nesse lugar. Então, os sonhos, para mim, são evidências de organização psíquica e da psique de fato numa autorregulação, né? Ou seja, onde o predomínio do espaço externo do mundo sucumbe para as próprias necessidades que nos constituem. Então, os sonhos são evidências de encaminhamento de necessidades, de qualidades que nos constituem se apresentando, dialogando com a consciência. São uma espécie de nascimento e morte diária, né? Ressurgindo enquanto consciência a partir daquilo que nos constitui, como nós assimilamos aquilo que nos afeta no contexto do dia e como isso repercute, né, em coisas muito profundas de antepassados, de outros agentes do inconsciente, são as notícias de muitas coisas. Então eu vejo o sonho enquanto organização psíquica. E se eu tenho interesse na psique, eu não me interessar por sonho seria um absurdo, já que ele é uma evidência de uma organização psíquica afetiva, né? Entende? Acontecendo, né? Então, novamente, mas aí também, eles são uma instituição participativa da consciência. A nossa grandiosidade é participativa, são coisas que eu falo o tempo todo. E todo o nosso foco, atualmente, nossa cultura de consciência, é poder de determinação. Os sonhos são uma evidência da grandiosidade participativa, né? De como existe em nós uma conspiração pela harmonia, o tempo todo operando, sabe? E se colocando, né, para nos convocar, né, para ser assumido na forma de um trabalho. Porque consciência é um trabalho. Consciência é um trabalho de organização. Os sonhos têm muitas camadas, né? Até mito, arquétipo, né? Então eles são uma via muito, muito larga, muito profunda, né? De acesso ao si mesmo, né? Você se percebeu mais íntegro
com essas práticas que você se colocou? Eu diria que eu pude começar a perceber o que seria integridade, não sei se mais ou menos, porque é uma forma diferente de integridade, essa do corpo, né? Ela envolve, né, uma espécie de disponibilidade para suportar ser quem se é implicado de tal maneira, né? Porque é a experiência que o corpo produz, né? Porque, vamos lá, existe uma primeira instância de organização que é como se implica uma emoção, tá? Né? Sei lá, você fala algo e convoca uma tristeza. Então, a tristeza já é uma espécie de sabedoria participativa minha que se prontifica para dialogar com o que você convocou. Eu vou ter agora que me valer dessa tristeza e produzir um cuidado expressivo, uma ponderação. O problema é não me valer da tristeza. É você falar algo que eu tenho a consciência que produz tristeza, eu finjo que não estou triste porque eu quero algo de você. Isso é perda de integridade. Eu posso estar me valendo de uma integridade moral. Ah, não quero onerar você com a minha tristeza. E tristeza não dá ibope, não me garante ser amado e pertencer e participar. Mas tem uma articulação de um ajuste moral. A integridade que eu encontrei é, ora, essa é a vida que se prontificou para ser cuidada, para ser ponderada e para ser expressada. Então é com ela que eu vou, porque nada sabe mais do que vida do que o corpo humano, que se produziu, né, naquilo que produz a vida. Né? Eu produzo individualidade, eu não produzo vida. Tá? Mauro produz individualidade. Mauro não produz vida. Né? Quem produz vida é corpo, né? É encontro, né, que ocasiona corpo. Né? Então, me interessou muito essa integridade que é própria do corpo humano e de como ele apresenta os fluxos de vitalidade que instituem isso que eu chamo de vida. Né? Então, eu tenho essas referências. Essa integridade foi o que eu fui encontrando na medida em que eu me conciliava com o que me acontecia. E eu pude perceber que ela é muito diferente do que seria uma integridade do contexto da educação, do contexto da moralidade. E ela pode colocar em situações muito estranhas, né? Ela pode produzir muito estranhamento. E aí o que eu comecei a fazer foi valorizar essas experiências que o corpo apresentava para mim. Mas, obviamente, isso não é tal como uma criança que meramente expressa estridentemente o que o corpo produz. Não há mérito de consciência, é com o cuidado que pondera vínculo, que reconhece o outro e sua presença, e seu direito de ser, né? Mas se valendo dessas referências. A proposta do LT tem isso como base, a recuperação da centralidade do corpo enquanto primeira instância de organização da vida e articulador das possibilidades para a consciência. Né? Essa integridade que, de uma certa forma, eu fui passando a valorizar e que eu posso te dizer que ela mudou radicalmente a maneira como eu me conduzo e como eu dimensiono liberdade, como eu me alimento, como eu me satisfaço, como eu contemplo e reconheço o valor. Muita coisa mudou graças às referências dessas produções. Eu sinto que hoje em dia eu preciso de menos mirabolâncias e distâncias para me satisfazer. Existe uma abundância maior de alimento no meu entorno e estar comigo mesmo costuma ser uma experiência muito satisfatória na maior parte do tempo. E eu sei como era não isso, sendo bem honesto. E, ao mesmo tempo, eu não fico sozinho aqui me lambendo, não é nada disso. Né? Mas atualmente eu sinto que eu tenho essa referência. Eu amo estar no meu corpo e eu vim de fato ter uma dificuldade imensa de estar no corpo. Estar no corpo para mim era uma experiência terrível. Então eu tive o desafio de, tá, então tem essa coisa que é esse corpo que produz essa experiência terrível, mas pelo visto deve ter um porquê, né? Isso é que eu tô nele, né? Então já que eu tô nele e eu não sou sem ele, é melhor me conciliar com ele. Eu não fiz isso porque eu queria, eu fiz isso porque eu precisava. E aí, atendendo a essa necessidade, eu pude perceber que, tá, na verdade, esse corpo abre uma vastidão de possibilidades. Então, eu fui de uma rejeição tremenda, de querer morrer, de não querer ter corpo, para, nossa, o corpo é a coisa mais grandiosa que você tem e não concebe. Esse foi o meu caminho. E foi um caminho porque eu precisava, não porque eu queria, porque provavelmente se eu quisesse seria outra coisa. Não seria isso. Eu vou para o próximo capítulo, que é um encontro que mudou tudo. Você fala, né, nesse capítulo do seu encontro com Foster e da importância do contorno de nós, até mesmo para resguardar a saúde do eu. Foi esse o nós que contribuiu para você relativizar o seu nós original? Foi, com certeza. Né? Eu aprendi que você precisa de um nível de dedicação e investimento amoroso, né, a um nós correspondente, que é um articulador da sua escolha, que é um articulador dos seus significados, dos seus sentidos criativos, ou seja, aquele que você se vale
para se colocar criativamente frente ao desconhecido, para você transportar o conteúdo do nós original. É onde muitas pessoas hoje em dia estão empacadas. E por conta disso, eterniza uma infância afetiva. As pessoas têm uma dificuldade imensa primeiro, de sustentar os próprios acordos, de reverenciar os próprios vínculos e suas escolhas. A gente tem muito cinismo e hipocrisia para não valorizar a nossa própria escolha, quando o que ela articula não é favorável. E sim, se você é íntegro, você articula quando é favorável e quando não é favorável, né? Vale o acordo. A gente é muito pouco disponível a pagar o preço negativo e as repercussões de nossos próprios vínculos, né? E nisso a gente esvazia essa possibilidade. E a gente não tem uma capacidade muito grande de se entregar a coisas maiores, né? De fato, a minha experiência foi de que você precisa de um nós correspondente e você tem todo o direito de se colocar à frente dessa sua ponderação, a sua escolha, os seus significados científicos. Não faltam possibilidades no mundo, né? Mas a gente tem erros importantes demais, auto-importantes demais, né? Que de fato ficam numa revalidação de si que não disponibilizam, não se disponibilizam, não estão dispostos a empenhos maiores, a entrega a contextos maiores que são próprios do pensamento e do espírito. Então está tudo no imediato do reconhecimento de si, no imediato do dinheiro no bolso, no imediato do prazer. Então você não tem muito essa disponibilidade. Ou então acaba operando o nós, o original e as tendências regressivas por conta disso, né? Isso eu percebo como uma calamidade. Você precisa desses sujeitos correspondentes no mérito das suas escolhas para transportar esses conteúdos que são desses sujeitos prévios. Senão, o peso é como uma balança, vai pesar para a experiência vivida do passado e não para aquela do seu investimento. Então, muitas pessoas ficam vivendo uma infância afetiva porque têm uma dificuldade de se entregar às próprias escolhas, de se entregar aos próprios vínculos. Isso é muito louco, já que isso é uma necessidade tão central do ser humano, né? O nós, de fato, é o sujeito recipiente da vida, é o sujeito de onde emergem os eus, né? O eu nasce do nós, ele não nasce do nada, né? Então, se você quer se criar e você não tem esse recipiente, você está ferrado. Você não se cria, você se repete, se repete, se repete. É como o eu fica nóico, ele fica se repetindo. Ele não se articula numa participação num vínculo e não se renova por conta disso. Então, o sujeito nós é um sujeito muito importante na composição da nossa renovação afetiva e é talvez uma das articulações de sujeito mais original para dimensionar a nossa situação existencial, já que é de onde emerge o eu, né? É de onde emerge o eu e é de onde se produz a individualidade. Isso que eu estou falando não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, esse egocentrismo, ele é uma doença, né, que a gente está tendo. Traz ilusões de poder e de autonomia que não se aplicam na realidade e estão produzindo muito mais adoecimento psíquico do que liberdade, de fato. Eu vou fazer a última pergunta dessa aula. É, eu queria te pedir para explicar uma frase que você colocou nesse capítulo, tá? Eu vou falar a frase como você colocou lá. O processo de iniciação na tradição convoca da dimensão arquetípica e ancestral as forças capazes de dar a ignição ao processo de despertar da consciência para a realidade dos símbolos do inconsciente coletivo. Sim, 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 sim. Nós precisamos uns dos outros, né? Eu realmente aprendi isso com os meus mestres, com meus professores, né? Eu celebro e sou muito grato por tê-los conhecido, porque de fato eles propiciaram algo que solitariamente eu não tinha como conseguir. O ser humano é aquele que precisa dos outros, fundamentalmente precisa dos outros. Isso só se agrava, só se torna mais necessário com o tempo. Então, é uma necessidade para a produção da individualidade que eu contemplo enquanto Mauro, porque Mauro é pai, Mauro é namorado, Mauro é amigo, Mauro é professor. Isso é uma articulação relacional. Então, eu preciso desses outros me reconhecendo como tal, minimamente para isso ser uma realidade de experiência, não ser um dado narcísico da minha subjetividade, né? Então, é a partilhada, né? A consciência se produz em vida partilhada. E só se torna mais grave e mais necessário quando se trata do inconsciente profundo e do espírito. O meu eu solitariamente não tem como dimensionar a intensidade que mora no meu próprio inconsciente, a intensidade que opera no meu próprio corpo. Eu não vou conseguir, por mérito da minha perspectiva solitária de eu, né, e exercício de vontade, produzir algo que dimensione essa intensidade. Eu preciso de um sujeito nós operando para isso. Eu preciso estar inserido nesse sujeito nós. Eu preciso desse corpo relacional para dimensionar de uma forma saudável
estruturante, que não me leve a surtos esquizofrênicos, essa intensidade. Então, a ambição do eu, ela tende a ser desmedida e pode levar uma pessoa para situações extremas, quando se trata do espírito do inconsciente profundo. Esses professores são necessários, porque, de uma certa forma, eles portam permissões, eles dão acesso a algo. E é assim que as tradições espirituais faziam, seja pelo mérito de suas sabedorias, mas muito mais pela sua presença, porque eles experimentaram algo e portam com integridade essas experiências na disponibilidade para articular os seus ensinamentos, daqueles que estão disponíveis a receberem essas articulações. É como as tradições espirituais operavam. Então, a presença do professor leva o aluno ao aprofundamento. Não é tanto o ensinamento oral dele, é a própria presença dele. Porque ele incorpora em si um exercício de viver. Isso está, de fato, encarnado nele. E a influência dele é sentida. É assim que opera, na minha visão, a espiritualidade. Então, eu preciso do convívio com esse professor, né? Por um longo tempo, para ele abrir essas camadas. E, na medida em que ele faz isso, ele vai articulando as oportunidades de dimensionamento da minha capacidade de habitar essa profundidade. E aí o professor vai se tornando cada vez mais um parceiro. Alguém que fica ao lado e não na frente, esse não é o lugar do professor, contemplando um determinado sentido. Aí sim, eu acho que no Ocidente Nietzsche foi um dos que melhor percebeu e propôs isso, né? Ou seja, essas parcerias virtuosas que articulam um dimensionamento da nossa profundidade que nos leva a contemplar algo que é significativo e tem um sentido para nós. Eu opero com esse tipo de proposição. Jamais um intermediário. Meus professores não foram intermediários da relação com um desconhecido. Eles eram aqueles que provocavam e ocasionavam aquilo que eu deveria dimensionar no mérito da minha possibilidade e estavam lá, de uma certa forma, para dar respaldo para essa experiência. Você precisa de respaldo para essa experiência, porque senão você se consome, você se destrói. Então, eu tive, sei lá, pelo menos eu tive uma dose de humildade de reconhecer a necessidade desses professores, de confiar neles, porque você confia no seu mestre, né? Você, de fato, você está entregue àquela experiência. Então, você não pode ficar numa distância cínica articulando soluções individuais e não, de fato, endereçando o que o professor na espiritualidade fala para você fazer. Então, há um elo de confiança. Você sabe que aquela pessoa está a seu serviço, né? E você confia a sua vida a ela. É assim que as espiritualidades se articulam mundo afora, aquelas que, de fato, aprofundam e capacitam as pessoas a dimensionar as suas próprias profundidades. Só que isso está muito difícil de conseguir hoje em dia. É muito difícil conseguir que pessoas, de fato, confiem e se entreguem mesmo, né? Há muita solução individual do eu no regimento de sua própria vontade, porém operando com volumes que a vontade do eu não tem como organizar. Então, isso vai inviabilizando acessos à profundidade, isso vai inviabilizando experiências espirituais, no sentido de intensidade do viver. Isso, de fato, é um problema hoje em dia, um grande problema hoje em dia. Porque o ocidental ele confunde obediência à submissão, né? Ele acha que obediência é submissão. E obediência não é submissão. Você obedece ao que você escolheu e você obedece ao que você confia. Isso é a base de uma espiritualidade. E quem não tem isso, na minha visão, não vai conseguir muita coisa, não vai muito longe, né? Vai articulando uma espécie de exaltação do eu, e aí vai, na terminologia da Terra, vai indo muito mais com a jornada de poder pessoal do que seria uma proposição de consciência. E o fenômeno, no caso, ele até evidencia isso, não é a consciência partilhada, é um eu que se faz monumento para ser admirado por pessoas carentes. De fato, eu não trabalho para esse tipo de experiência. De fato, eu me oponho a essa experiência, porque essa é uma experiência que degrada o direito diferencial do ser humano e retira o direito de uma pessoa de acessar a intensidade de sua própria profundidade e produzir a solução criativa que ela pode em relação a isso. Isso, para mim, é sagrado.